Ok, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, essa web. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que muitos enfrentam e a gente tem que manter essa preocupação em relação ao potencial aumento de duas doenças que agem de forma a ter uma sinergia, a tuberculose e o HIV. Meu nome é Gilberto Sandin, eu sou médico pneumologista da unidade de referência no estado para doenças respiratórias e infecto, né? Então lá no Nereu Ramos. Vamos então iniciar falando sobre a co-infecção. Na semana passada nós tivemos a publicação do reporte sobre tuberculose feito pela Organização Mundial da Saúde, então de 2017. A gente ainda está lendo e digerindo as informações, mas assim, não houve uma grande mudança nas tendências que já vinham sendo apresentadas nos anos anteriores. O que esse reporte de 2017 nos diz, né? Foram notificados 6,3 milhões de novos casos de tuberculose em 2016. Apesar do número ser extremamente alto, ainda temos uma incidência estimada estatisticamente de 10,4 milhões de novos casos, ou seja, apenas 61% dos casos potencialmente que estão ocorrendo no ano de 2016 foram notificados. A tuberculose nos últimos anos vem ganhando cada vez mais destaque porque a partir de 2015 e 2016 ela passou o HIV como causa de morte, né? E hoje está na 9ª posição, uma doença que nos acompanha desde antes dos faraós e a gente ainda não consegue lidar adequadamente com ela. Então, ocupando essa 9ª causa, lembrando que as primeiras causas de morte são o quê? Problemas cardiovasculares, né? Os derrames e tal. Então, pegando todas as causas de morte, tuberculose em 9º. É de se espantar realmente. A boa notícia é que a mortalidade continua caindo, né? O que significa que os tratamentos estão sendo feitos e estão tendo a sua efetividade. Porém, a gente vai precisar levar em consideração alguns pontos em relação à mortalidade, né? Como que isso poderia ser melhorado. Tivemos, então, notificados 1,3 milhão de óbitos entre os pacientes soronegativos ao HIV e 374 mil óbitos relacionados à co-infecção. Chamou bastante a atenção nesse reporte novo o fato de que 60% dos casos de tuberculose no mundo eles estão dentro de um subgrupo de países como China, Índia, Indonésia, a Nigéria um pouco fora do mapa da China e Índia, que são os dois grandes países com tuberculose no momento, Paquistão e África do Sul. Então, o Brasil ele se encontra dentre os países de maior carga em relação à tuberculose, ali em torno da 21ª colocação, né? E isso demonstra o quê? Que a nossa incidência vem caindo, então a gente vamos conseguir logo sair desse bloco dos 22 países de alta carga para tuberculose. No Brasil, no país, nós tivemos então quase 70 mil novos casos, então um número bastante elevado, e 76% testaram, né, dos tuberculosos ou com diagnóstico de tuberculose, testaram para o HIV. Nota que aqui no Brasil nós temos uma ocorrência que é mais ou menos o que acontece no mundo, que é o quê? Uma heterogeneidade do perfil de tratamento, abandono, falência e inclusive de teste para o HIV. Se vocês fizerem um cálculo simples, teremos no Brasil 190 casos novos de tuberculose notificados, fora os que a gente não está notificando, né? Então registrados. E a co-infecção média no país em torno de 9,5%. Esse índice
ele mascara um pouco os picos e vales estatísticos. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos ver depois, os estados do sul, nós vamos encontrar co-infecção em torno de 18,3% no Rio Grande do Sul e 16,2% em Santa Catarina, com viés para cima, com tendência de alta, né? Então, apesar dessa informação de 76% dos pacientes no Brasil terem sido testados para o HIV, a gente tem que perceber que a co-infecção TB-HIV ela tem uma relação fundamental aqui no sul do Brasil, e isso merece nossa atenção. Tirando ainda lá do reporte da Organização Mundial da Saúde, agora de 2017, a gente vê um gráfico onde foram distribuídos os países com maior carga para tuberculose ou de tuberculose, envolvendo tuberculose separadamente, com infecção TB-HIV e a famosa tuberculose multidroga resistente, a TB-MDR, que sim, é um problema e logo nós vamos começar a perceber esse problema batendo a nossa porta. Nós já temos no estado vários casos de tuberculose multidroga resistente e no ano passado tivemos o primeiro caso em que o paciente se contaminou pela primeira vez com tuberculose e essa tuberculose já era resistente às drogas. Então, um problema que nós vamos ter que encarar logo. O Brasil se encontra dentre os países onde a tuberculose e o HIV estão atuando em sinergia, né? E é o único país das Américas nessa situação. Ou seja, nós vamos precisar olhar com muito carinho, com muita atenção para essa relação TB-HIV. Notem que, sendo o Brasil o único país das Américas que tem esse índice de co-infecção, a região sul no Brasil, disparado o local onde a gente vai encontrar essa co-infecção num alto percentual. Então, um problema que tende a se agravar. Como que o país e o mundo estão lidando com a tuberculose? Quem já trabalha com tuberculose há algum tempo, lembra que até 2015 nós tínhamos uma estratégia chamada Stop TB, que era uma estratégia mais com diretrizes e uma visão relacionada a objetivos subjetivos a serem alcançados para diminuir a incidência e mortalidade, né, no mundo e também aqui no Brasil. Em 2016, a estratégia mudou. Há uma estratégia muito mais agressiva, com percentuais de diminuição, ou seja, alvos a serem alcançados em 2020, em 2025, 2030 e 2035, que seria o final dessa nova estratégia. O fato dessa estratégia ter uma vontade maior, né, de executar ações que diminuam, que reduzam número de mortes, então mortalidade, redução de incidência e de famílias sendo prejudicadas pela relação da tuberculose, demonstrou uma série de princípios, né? Então, pilares aonde você constrói as políticas públicas locais, obviamente olhando para os principais problemas que cada local encontra, né? Então, de novo ressaltando, todas essas medidas, essas estratégias, elas devem levar em consideração a realidade local. Então, a gente não pode querer tratar a Nigéria ou outro país que tem uma situação da tuberculose e do HIV diferente da que o Brasil está encontrando, né? As estratégias não devem ser as mesmas, elas vão precisar de um ajuste, né? E aí, lembrando que as estratégias no Brasil vão ter que ter aqui na região sul um foco muito maior em relação à co-infecção. A gente pode ver deste gráfico também do report o que está acontecendo atualmente no mundo, né? A tendência de diminuição de 1,5% na incidência de tuberculose e o que deveria estar acontecendo.
É óbvio que para você sair dessa linha pontilhada e entrar na linha que é a estratégia do END-TB, né, finalizar a tuberculose como pandemia mundial necessita, né, essa alteração de trajetória vai ter, obviamente, que representar mudanças táticas, estratégicas já dadas. Aí nós vamos ter que ajustar as mudanças táticas, como alcançar esses índices, né? Para que isso ocorra, a própria Organização Mundial da Saúde deixa índices a serem alcançados de redução de incidência, redução de mortalidade, como já foi falado. E aí, ele coloca um gráfico muito interessante, que é a estimativa do custo necessário para você implantar essas estratégias no mundo, né? Obviamente, levando em consideração tuberculose, co-infecção com HIV e a tuberculose multidroga resistente. E a gente pode ver que de 2016 a 2020 seria necessário um incremento anual de dinheiro, né, para poder financiar esse tipo de mudança estratégica e tática. Só que quando a gente observa também dados tirados da Organização Mundial da Saúde, a nossa situação Brasil, a gente começa a ver que houve, na realidade, de 2013 para cá, um decréscimo no total de verba aplicada à tuberculose. Lembrando que no gráfico ali 2017 parece querer ocorrer uma recuperação em termos de investimento, só que 2017 isso aqui é dado previsto, não dado verificado. Então existe uma tendência de que possa haver um aumento. Em 2018 a gente vai poder medir se houve ou não esse incremento nos gastos, no investimento com tuberculose. Bom, resumindo, no mundo nós temos uma tendência de diminuição da incidência e mortalidade de tuberculose, né? Mesmo em todos os casos de tuberculose, mas também entre os soropositivos ao HIV. No Brasil, a gente observa que essa tendência de mortalidade também, diminuição de mortalidade também está ocorrendo, porém com uma inclinação um pouco menor. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos diminuindo, mas a uma taxa pouco significativa para quem deseja chegar às metas do END-TB em 2020. Também podemos ver que no Brasil a incidência diminui, mas temos, na grande maioria, pacientes com tuberculose, masculinos, em idade entre 15 e 45 anos, o que é um percentual jovem da população, que acaba impactando não só na relação das famílias, porque são jovens trabalhando, formando suas famílias, e isso daí acaba trazendo um impacto social muito grande para as famílias afetadas. Bom, agora vendo especificamente Brasil e comparando Santa Catarina ao resto dos estados. Em 2016, a gente pôde ver o quê? Proporção de coinfecção TB/HIV por unidade federativa e capitais. A Santa Catarina tem a segunda maior proporção de TB e HIV, ou seja, de coinfecção, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul, né? Entre os 6 primeiros, os 3 estados do Sul. O que isso significa? Significa que a região Sul precisa olhar não apenas para a tuberculose, mas também para a epidemia de HIV e tentar encontrar maneiras de tratar e verificar os pacientes nas duas situações. Chama também a atenção de que as capitais, né, então Porto Alegre e Florianópolis, têm uma proporção de coinfecção muito mais alta, o que provavelmente está relacionado com acesso, né, à saúde. Então, isso aí é um dado que a gente vai ter que parar e pensar por que Florianópolis e Porto Alegre têm essa correlação tão alta de proporção de coinfecção. Quando a gente olha, então, para os dados relacionados à realização, à testagem para o HIV, aí a gente vê uma outra realidade.
notamos que Santa Catarina está acima da média brasileira de testagem, mas que a capital, Florianópolis, encontra-se levemente abaixo da média. E aí a gente já começa a pensar na desigualdade, não só no mundo, como no Brasil, onde a gente tem estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que estão enfrentando uma situação bem mais grave que a nossa, mas em relação à testagem, a capital de um dos estados que tem o maior percentual de co-infecção está abaixo da média de testagem. Então isso daí já nos mostra uma necessidade de reforçar o teste do HIV para os pacientes que têm tuberculose e de maneira geral. Em relação ao tratamento, a gente pode verificar que Santa Catarina também se encontra numa posição razoavelmente boa, acima da média de tratamento do Brasil, mas novamente a gente percebe que a nossa capital deixa a desejar em relação ao resto do estado. Notem que grande parte dos que antecedem o Santa Catarina neste gráfico tem nas suas capitais um tratamento com a terapia antirretroviral acima da média do estado, o que não ocorre ali com Macapá e levemente com Fortaleza, mas com Florianópolis, de novo, a gente observa uma queda em relação à média brasileira. Falando especificamente agora, então, analisando esses dados, o que a gente pode ver? Que Santa Catarina, inserida no contexto Brasil, ela está bem. Temos, porém, muita coisa a melhorar. Para vocês terem uma ideia, se a gente conseguisse, é óbvio que isso é utópico, mas conseguíssemos diminuir ou quase zerar abandonos e transferências, ou seja, pacientes que são transferidos de um local para outro dentro ou fora do estado, nós com certeza conseguiríamos aumentar muito mais os nossos índices e alcançar as metas, provavelmente em 2020. Falando da interação, então. A tuberculose e o HIV, como eu já falei, eles vão apresentar uma sinergia entre essas duas patologias. O que isso quer dizer? Que a tuberculose, quando ocorre no indivíduo, ela vai diminuir ainda mais a capacidade do indivíduo de lutar contra a replicação viral do HIV. E isso vai representar num HIV, num quadro de imunossupressão que vai acelerar no momento em que a tuberculose ocorre. Por outro lado, o HIV também aumenta a chance do paciente que tem a tuberculose latente, ainda não abriu o caso de tuberculose sintomática, mas a tuberculose está lá dentro do paciente, ele já está infectado, está contaminado. O HIV, ele vai fazer o quê? Ele vai facilitar a tuberculose de ter sua manifestação clínica. Além disso, mortalidade é maior, ou seja, pacientes que têm tuberculose e o HIV vão ter uma mortalidade maior, tanto que a tuberculose é a principal causa de morte nos pacientes soropositivos ao HIV e também vai acabar impactando em relação ao uso dos medicamentos, tanto por interação ou por efeitos colaterais ou dificuldade mesmo do paciente de ingestão dos medicamentos para o HIV e para a tuberculose. Dessa forma, a imunossupressão aumenta a incidência da tuberculose, seja pela reativação do foco de pré-infecção, o paciente já foi contaminado e aí vai ter essa reativação mais fácil, seja por outras infecções, então a gente vê muitas vezes o paciente que tem tuberculose e tem o HIV, ele vai abrir uma pneumocistose, meningites e outras patologias mais facilmente. E também o fato de que você não tem como lidar com novas reinfecções exógenas para a tuberculose. Sendo assim, na prática clínica, o que a gente vai ter que ver? A gente vai ter que olhar para os casos desses pacientes de duas formas. O paciente com tuberculose, que chega com a tuberculose, e o paciente que chega com o HIV.
No caso do paciente que chega com tuberculose, a primeira coisa a se fazer, testar para o HIV. Isso é o importante, o principal, né? Então, lembrando que aqui em Florianópolis, na capital do estado, nós estamos ali por volta de 50% de testagem, isso tem que ser ampliado, isso tem que ser melhorado, né? 75%, 76% a média ainda está abaixo do que seria o ideal. Então, o paciente chegou com tuberculose, a primeira coisa que tem que estar no checklist é: já testou para o HIV? Sim ou não? Se testar para o HIV e ele for negativo, obviamente, teremos que tratar apenas a tuberculose e fazer as orientações de prevenção ao HIV. Porém, se ele tiver o HIV, como que a gente faz? Aí a gente vai ter que tratar essa tuberculose e iniciar a terapia antirretroviral, né? Hoje em dia, nós temos uma mudança, desde 2013, se não me falha a memória, nós temos uma indicação de iniciar o tratamento antirretroviral para todos os pacientes que descobrem o HIV. Com isso, só essa atuação da TARV precoce, você já tem um impacto em uma redução de 1/3 dos casos de tuberculose para o futuro. Ou seja, se nós tratarmos o HIV, nós também estamos trazendo impacto estatístico em relação à tuberculose. E o paciente que chega com o HIV. Quando um paciente chega procurando assistência de saúde por causa do HIV, a primeira coisa que a gente tem que afastar em relação à co-infecção, obviamente, é se esse paciente apresenta sinais e sintomas de doença ativa, tuberculose, né? Aqui lembrando que quais são os dados que a gente pode usar para identificar pacientes potencialmente com tuberculose ativa. São aqueles velhos critérios: paciente com febre, né, sudorese noturna, emagrecimento, né? Então, é um paciente que nos indica que alguma atividade infecciosa está acontecendo. Lembrando que pacientes que abrem tuberculose e já têm o HIV, ou abrem o HIV com a tuberculose, eles podem apresentar, na dependência da sua imunossupressão, um caso clínico bem atípico, que não é o nosso paciente que tosse, tem expectoração purulenta, que apresenta os 4 sinais cardinais para suspeita de tuberculose. Esse paciente pode vir apenas com uma tuberculose disseminada ou uma tuberculose em outro local que não o pulmão, e isso daí não vai dar um BAR positivo no escarro. Então, lembrar que o HIV, dependendo do nível da imunossupressão, pode apresentar ao sistema de saúde um paciente que tem só uma febre, emagrecimento, tá? Sudorese noturna, porém não uma doença pulmonar. E então, se o paciente apresentar isso e o sistema de saúde, seja o médico, a enfermeira, o técnico, não tiver antenado para que esses sinais podem estar relacionados com uma infecção por tuberculose fora da árvore respiratória, esse paciente se perde, né, e vai acabar piorando e indo para a emergência. Aí um dos grandes problemas aqui em Santa Catarina, nós temos a maioria dos casos de tuberculose sendo diagnosticados em hospitais, né? Então, isso daí mostra uma diminuição da busca ativa e é óbvio que quanto mais tempo o paciente, principalmente o bacilífero, fica apresentando os seus sintomas, a tosse, ele está passando a doença para os outros. Então, quanto mais precoce a gente encontrar essas pessoas, melhor. Se apresentar a tuberculose, voltamos ao tratamento com o esquema básico e ajustamos o TARV, né? E, obviamente, como eu já falei, a manifestação típica nem sempre ocorre com esses pacientes. Um segundo ponto que todo paciente com HIV tem que receber é a avaliação para infecção latente de tuberculose. Então, por quê? Porque tuberculose é o que mais mata esse subgrupo de pacientes, os soropositivos ao HIV, e porque a gente tratando precocemente essa ILTB, a gente vai conseguir evitar que esse paciente vire um tuberculoso no futuro.
A importância disso a gente pode notar nos índices de cura muito menor para os pacientes com co-infecção, para o abandono levemente maior para os pacientes com co-infecção e o óbito sempre maior para os pacientes com HIV. Seja por conta de falência imunológica, seja por conta de interação medicamentosa dificultando o tratamento, esses pacientes têm uma tendência a evoluir pior. E isso significa que se a gente inicia o TARV precocemente, vamos evitar, né, esse problema. O tratamento da tuberculose relacionada com a infecção, ele não tem, a princípio, diferença a quem não tem o HIV. Então, o tratamento é feito com o esquema básico, né? Lembrando que as taxas de falha terapêutica para os pacientes soropositivos é sempre maior, né? Que eles apresentam resistência maior aos medicamentos, alterações relacionadas com disfunção hepática e por aí vai, né? E também a recorrência da tuberculose é maior nesses pacientes soropositivos. Então, o paciente que é soropositivo ao HIV naturalmente vai apresentar uma dificuldade maior para enfrentar o tratamento. E aí, o que eu acho um dos pontos fracos em relação ao tratamento da tuberculose é um tratamento de 6 meses, né, como vocês sabem. Iniciando lá com 2 meses de RHZE e depois complementando com 4 meses de RH. Juntando isso aos medicamentos do HIV, você tem um paciente que pode apresentar um risco muito maior de complicações, é óbvio. Em relação ao tratamento com o HIV, a gente vai ter sempre a utilização de medicamentos que agem conjuntamente para melhorar a imunidade dos pacientes, né? A nossa primeira tentativa de tratamento é usar o esquema básico para tuberculose associado a 2 inibidores, 2 ITRNs, né, da transcriptase reversa e associado ao efavirenz, que é um não nucleosídeo, né? Qual que é a questão? O efavirenz, para quem já viu a utilização, ele é um remédio que ele não passa desapercebido em grande parte dos pacientes, né? Então a gente vai ter geralmente o paciente usando o efavirenz à noite, o paciente vai ter uma noite ruim de sono, pesadelos, muitas vezes atrapalhando o tratamento. Hoje em dia, nós acabamos tendo a utilização dos inibidores de integrase, que trouxe uma mexida em relação aos tratamentos de TB e HIV. Então, hoje em dia, a gente já pode usar associado aos ITRNs o raltegravir e o dolutegravir, já como segunda escolha, né? Então, isso daí eu acho que dá para o pessoal que vai tratar o HIV uma certa mobilidade, uma certa liberdade maior que não tinha antes. E por que isso acontece? Porque a rifampicina, um dos principais medicamentos para a tuberculose, ela induz o citocromo P450 e isso daí acaba causando o quê? Acaba causando uma alteração da absorção e utilização dos antirretrovirais. Isso daí por si só já pode trazer problemas, principalmente quando usados os inibidores de protease, né, os IPs. O efavirenz ele tem a boa atuação, não alterando a absorção e metabolismo dos antirretrovirais e tampouco da rifampicina. Então eles conseguem conviver adequadamente, o que também ocorre com o raltegravir, né? Mais tarde eu vou falar da SIRI, né, da Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imune, e lembrar que isso pode acontecer relacionado com o momento no tratamento da tuberculose que você vai usar ou iniciar os antirretrovirais. Eu trouxe aqui uma revisão recente já mostrando a utilização do tenofovir, do 3-TC e do efavirenz como primeira escolha de indicação, e já na segunda escolha, na segunda recomendação para uso de TARV tuberculostático, o tenofovir e o 3-TC associados ao raltegravir, que não mexe com metabolismo de rifampicina. E a rifampicina também não altera esses outros medicamentos. Notando
que a terceira escolha é o uso de rifabutina no lugar da rifampicina. E aí ao lado da tabela a gente pode ver uma rifampicina mais explosiva e gordinha, né, comparada à rifabutina mais magrinha. O que eu quero colocar, qual que é a ideia? É que sempre que for possível, utilizar rifampicina no tratamento para tuberculose com paciente soro positivo. Né? Ainda vejo em alguns locais uma ideia relacionada a, não, o paciente tem HIV, então ele não pode usar rifampicina, ele vai usar a rifabutina. Qual que é a questão? A rifampicina, ela altera o metabolismo de alguns dos medicamentos do TARV. Agora, em relação à rifabutina, ela não altera tanto o metabolismo do TARV. Porém, o TARV altera o nível sérico da rifabutina. Então, se você usar o inibidor de protease, você está aumentando a dosagem sérica da rifabutina do teu paciente, o que faz com que ele possa ter mais efeito colateral. E usar outros ITRNs podem diminuir o nível sérico da rifabutina, causando falência do tratamento da tuberculose. Então, a ideia central é sempre tentar a rifampicina. Existem casos em que esquemas com rifampicina não são possíveis? Existem, são não a maioria, mas aí a gente vai ter que usar a rifabutina, verificando a interação da rifabutina com as drogas usadas no coquetel. Quando começar? Isso daí a gente tem vários estudos avaliando o momento exato, né? Há algum tempo atrás a gente iniciava em torno dos 30 dias de tratamento de tuberculose, então deixava o paciente se acostumar com o tratamento com RHZE para iniciar posteriormente a coleta de carga viral, CD4, e iniciar os antirretrovirais. Depois se viu que, não, nos pacientes que abrem o quadro com tuberculose e descobrem, né, são casos novos de AIDS, esses pacientes vão ter um benefício tanto de começar na segunda semana após o início do tratamento com a TB, nos casos com imunodeficiência avançada, né, isso diminui mortalidade, ou começar o TARV no final da fase intensiva, lá na 8ª semana, com os pacientes que não estão com a imunidade tão baixa. Qual que é o racional desse momento? É tentar não interagir, não dificultar para o paciente a absorção hepática e metabolismo dos medicamentos da tuberculose e usar apenas mais precoce para os pacientes com imunodeficiência avançada. Notem que a OMS ela recomenda algo diferente. Ela recomenda um CD4 menor que 50, você já iniciar na segunda semana. Tá? Qual que é o problema de iniciar mais precocemente ou depois, mais tardiamente, o TARV nos pacientes com tuberculose? O problema é o seguinte, quando você inicia muito precocemente, ou seja, o paciente tem uma imunodeficiência mais avançada, você pode estar causando uma síndrome de reconstituição imune. O medicamento, o TARV, funciona e acaba melhorando a imunidade do paciente. E aí ele pode tratar a tuberculose, passar bem nos primeiros 15, 21 dias e de repente o infiltrado pulmonar começa a aumentar, a quantidade de secreção aumenta e ele começa a apresentar outras manifestações da tuberculose. Isso está acontecendo por quê? Porque o TARV melhorou a imunidade do paciente e ele passou a reagir mais ao bacilo da tuberculose, né? Isso daí já pode ser necessário ter que suspender o TARV e iniciar um tratamento anti-inflamatório. Por quê? Porque a síndrome de reconstituição imune, causando essa reação paradoxal, ela pode piorar o quadro do paciente, levando ele inclusive a óbito. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Porém, né, nesse caso o racional seria não iniciar precoce. Não. Por quê? Porque se você deixar um paciente com imunidade avançada sem o TARV, você vai estar aumentando a mortalidade. Então, de qualquer maneira, o racional medindo riscos e benefícios está sempre a favor de você iniciar o mais precocemente o TARV e caso ocorra a síndrome de reconstituição imune, aí você reavalia como vai fazer esse tratamento.
Por fim, falando sobre a infecção latente, algo que a gente tem que avaliar nos pacientes soropositivos. Então, é uma daquelas situações em que o paciente HIV deve ser monitorado frequentemente para doença ativa, para tuberculose doença ativa, mas é obrigatório também a gente ir atrás da infecção latente. O problema de fazer a investigação da infecção latente é que nós temos a investigação de sintomáticos respiratórios, raio-x de tórax e o uso do PPD. Só que nós estamos em falta do PPD, né? Apesar da nota informativa colocar como uma indisponibilidade transitória, esse transitória já tem durado anos, né? E há uma postura do Ministério de regularizar agora no segundo semestre, mas é uma postura de promessa. Estamos esperando que isso ocorra para a gente poder utilizar o PPD nesses pacientes e fechar a investigação de ILTB. Né? E como que a gente faz, então, para os pacientes que possivelmente possam apresentar infecção latente por tuberculose e não temos a prova tuberculínica? O que a gente vai fazer? Nós vamos tratar a ILTB, né, obrigatoriamente em pacientes que tenham uma cicatriz radiológica e que não tenham feito tratamento de tuberculose ou ILTB prévios. Nós vamos tratar, independente do PPD, em pacientes com HIV que são contatos de tuberculose. Então, seja um companheiro ou um parente apresentou tuberculose, você tem o contato desse paciente e não necessariamente necessite da prova tuberculínica, do PPD, já vai iniciar o tratamento para ILTB, obviamente, antes necessitando avaliar se esse paciente também não apresenta sinais e sintomas de tuberculose ativa, de doença ativa. E por último, tratar, independente da prova tuberculínica atual, pacientes que tenham um registro de terem realizado prova tuberculínica anteriormente e já terem mais do que 5 ou mais milímetros de resposta, ou seja, eles são reatores e ainda não fizeram ILTB na ocasião. Lembrando que a ILTB ela vai prevenir a tuberculose que foi adquirida e não manifesta antes do tratamento. Então o paciente pode fazer a quimioprofilaxia e posteriormente se recontaminar, tem uma recontaminação exógena. E isso daí tem que ser investigado em todas as consultas. Lembrando, né, mais uma vez, que antes de fazer a ILTB, a gente precisa sempre ter a certeza de que esse paciente não tem TB ativa. Por quê? Se o paciente tiver tuberculose ativa e você dá só a isoniazida, você está apresentando esse medicamento para o bacilo e ele vai aprender com certeza a lidar. E a gente vai acabar criando uma tuberculose já com uma resistência à isoniazida. Né? Então, locais com risco epidemiológico mais altos, que são o quê? Presídios, albergues, pacientes que são contatos de tuberculose, ou seja, a gente já sabe que nesses locais essas pessoas têm um risco maior e o benefício do tratamento, você reduz a possibilidade de tuberculose e a mortalidade em 1/3 ou mais. Né? Pacientes que tenham um CD4 menor que 350 também se beneficiam de tratamento. Né? E mesmo pacientes com carga viral indetectável ou detectável, né, também, indiferente da carga viral, também se beneficiam da ILTB. Bom, finalizando, eu gostaria apenas de lembrar alguns motivos de preocupação em relação ao tratamento da tuberculose. Eu também posso estender isso para a co-infecção. Como falei, um dos primeiros motivos de preocupação é a falta da busca ativa. A gente ainda tem a maioria dos casos sendo diagnosticado em emergências e em hospitais após internação. Não raro, pacientes com HIV acabam indo às emergências 2, 3 vezes com aquele quadro de tosse, expectoração purulenta, febre, recebem um primeiro tratamento para pneumonia adquirida na comunidade, retornam à emergência, recebem uma mudança de antibiótico, né,
e lá pela terceira, quarta ida à emergência que alguém se lembra, poxa, essa paciente é soropositiva? Sim, então essa manifestação, essa imagem no raio-x em lobo inferior pode ser tuberculose, e aí pede uma baciloscopia, e ela vem positiva. Então, isso tem acontecido com bastante frequência aqui no estado. Eu costumo dizer que muitas vezes um funcionário do balcão do posto de saúde ou um funcionário de um PSF, né, que chega e percebe um paciente tossindo, ele vai lá e questiona, olha, está tossindo há muito tempo, tenta encontrar algum motivo para essa tosse. Ah, não, mas eu fumo. Fumo aumenta em 20% a chance de você ter tuberculose. Então, uma pessoa que está antenada para sinais e sintomas vai, com certeza, aumentar a nossa taxa de detecção fazendo a busca ativa. População carcerária, população em situação de rua, população indígena e também diabetes aumentam o risco de desenvolvimento de tuberculose, né, de infecção. Então, tudo isso pode estar ocorrendo. A gente tem visto aqui no estado alguns locais onde a descentralização da saúde está ocorrendo, né? Isso é interessante discutir, porque nestes locais onde há descentralização, muitas vezes nos primeiros anos a gente está vendo um aumento de abandono, aumento de falência, nós estamos vendo uma diminuição no percentual de testagem para o HIV. Aparentemente, fazendo uma brincadeira, óbvio, a descentralização ela provoca nas equipes de saúde como se fosse um TDAH, né? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque as equipes estão sempre assoberbadas de trabalho, a gente sabe disso, e acaba passando pelas mãos das equipes pacientes que são pacientes que necessitam do TDO e acabam falhando, né? Então, o que a gente tem visto funcionar é sempre a descentralização ligada a um controlador central, alguém que esteja por trás das equipes, mapeando e monitorando a evolução dos tratamentos, por que esse paciente não veio à consulta, indo atrás desses pacientes, né? Bom, eu agradeço mais uma vez, uma boa tarde a todos, ainda vamos ter aí um período, caso existam dúvidas, para a gente discutir algo mais sobre a co-infecção de tuberculose e HIV. A Celismara Albring pergunta, quando os contatos de paciente tuberculoso não aceitarem serem examinados, mesmo tendo os sintomas de tuberculose ativa, como proceder? Bom, essa é uma questão importante. E a gente tem encontrado, por incrível que pareça, alguns pacientes que têm essa resistência ao tratamento. No passado, a gente teve muitas experiências frustrantes em relação ao uso do Ministério Público, né? Por quê? Porque a nossa lógica, né? O paciente que tem a tuberculose, ele, principalmente se ele é co-infectado, ele vai desejar o tratamento que é dado gratuitamente, né, para poder melhorar a sua saúde e ter uma melhor qualidade de vida. Mas, às vezes, existem casos em que isso não ocorre, o paciente deseja não tratar. Se o paciente tem uma situação de uma doença que vai ter o malefício apenas dele próprio, ele consegue sim não realizar o tratamento, ele tem esse direito. Porém, é questionável a relação do paciente com tuberculose, já que a tuberculose é transmitida por via aérea e o HIV, o paciente precisa informar os seus os companheiros ou a quem possa estar ligado intimamente de que ele é portador do vírus. Então ele pode prejudicar outras pessoas com essa infecção. O que a gente consegue na prática é, quando há famílias, a gente tem um percentual de positividade quando o pessoal do Conselho Tutelar é acionado, mencionando para a Justiça que os pais têm uma situação que prejudica os filhos potencialmente. Nestes casos eu tenho visto boas
bons resultados. Agora, fora desses casos, a gente, junto com o Luiz, lá do Programa de Tuberculose do Estado, a gente está tentando fazer um encontro entre juiz, Ministério Público, para discutir essa situação. Então, até onde a pessoa tem o direito de não querer tratar uma doença infecciosa que contamina pela via aérea, né? Então, tanto que muitas vezes, né, essas histórias já são quase folclóricas, a gente consegue falar com o paciente, demonstrar que a necessidade do tratamento vai fazer diferença na vida dele, ele aceita, às vezes não tem condição de tratar no local, por exemplo, os moradores de rua, né? A gente consegue a internação no hospital, eles ficam lá recebendo medicamento, alimentação, cuidados relacionados com a saúde, porém, em qualquer momento que esse paciente desejar ir embora, e aí vem o segundo aspecto, que é o paciente usuário de drogas, por exemplo, que começa a apresentar abstinência durante a internação ou durante o tratamento, ele naturalmente solicita assinar o termo de ciência e concordância e vai embora do hospital sem que a gente possa atuar nesses casos. Então, sim, são casos de difícil controle, não temos ainda uma situação efetiva e o que a gente está tentando buscar agora é a compreensão dos profissionais do direito, da justiça, de que essas situações não podem ficar sendo colocadas para debaixo do tapete. Um abraço a Celismara. Rita Cibele Flores, tendo em vista a crescente necessidade de realizar a prova tuberculínica e a falta de profissionais qualificados para realizá-los, quando teremos treinamentos? Bom. Essa pergunta ela pode ser respondida pelo Luiz, que é o enfermeiro-chefe do programa lá na DIV. O que acontece é que, como a gente não tem PPD suficiente para voltar a fazer o teste, a gente não pode fazer o treinamento que utiliza o PPD para o treinamento. Então, a gente não pode gastar o pouco PPD que nós temos para fazer o treinamento. De qualquer maneira, como eu falei, existe aí uma esperança, né? Na verdade, foi verbalizado que a situação começaria a normalizar agora no segundo semestre. Nós já estamos finalizando o segundo semestre, né? E ainda não tivemos essa tão esperada remessa de PPD. Tá? Então, resumindo, a gente tem pouco PPD em estoque. Assim que a gente tiver uma quantidade de PPD que nos facilite a realização de treinamento, com certeza eles serão realizados. Agora, lembro que o fato de não ter o PPD não impede de fazer o tratamento, a quimioprofilaxia da ILTB. Muito pelo contrário, ela dá uma margem maior para você realizar o tratamento independente da prova tuberculínica. Olha, acho que a mensagem principal, né, além de desejar a todos uma boa tarde, e hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta, chegamos ao final de semana, um bom descanso no final de semana. Agora, a principal mensagem é não esquecer de buscar ativamente os casos de tuberculose e de avaliar, solicitar o teste rápido para os pacientes com tuberculose, né, o mais rapidamente possível, para que a gente possa iniciar o tratamento das duas patologias o mais precoce e evitar a mortalidade. Lembrando que, se conseguíssemos em Santa Catarina diminuir abandonos e transferências, já conseguiríamos os índices do Ministério, né, de ótimos, de excelência para o nível Brasil. Então, acho que esse seria a minha lembrança, né, deixar um post-it na tela mental de todas as pessoas que mexem com a assistência da saúde, não apenas o médico, a enfermeira, o técnico, mas todos, de que a tuberculose existe. São, em Santa Catarina, já quase 2.000 casos nesse mês. Então, nesse mês não, até agora no ano, né, fechando o mês de novembro.
e esses casos merecem a atenção necessária tanto para o tratamento quanto para a testagem do HIV. Uma boa tarde a todos.